Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E desta vez, pessoal, a gente vai dar pela primeira vez Biologia! A gente vai começar com Biologia finalmente! Tipo, sem ofensa contra as rochas, mas é pá, vemo-nos no 11º, não é? Que é se eu passar adiante. Mas pronto, continuando. Ah, enfim, sejam bem-vindos a Biologia para começar. E pessoal, hoje nós vamos dar como é que vocês utilizam um microscópio, ok? Então aqui está aqui um full tutorial de características do microscópio, whatever, ok? Está tudo, está aqui tudo, ok pessoal? Pronto, então por onde é que eu hei de começar? Pronto, eu vou começar, eu quero, eu não vou falar aqui da história do microscópio, mas só para vocês terem uma noção, ahm, no século XVI utilizaram as primeiras lupas de investigação científica, tendo alguns naturalistas dessa época construído e aperfeiçoado ahm, microscópios simples. E depois, no século XVII, a construção e aperfeiçoamento do microscópio, particularmente do sistema de lentes, expandiu-se com vários cientistas que eu não vou dizer o nome porque são bem difíceis, tipo Hans, fabricantes de óculos, desenvolveram os primeiros microscópios simples e compostos, respectivamente. Ok? Pronto, eu não quero que vocês saibam a história, eu só quero que vocês. Porque eu acho que a história é muito estúpida. Eu só quero que vocês me digam. ahm, vocês me digam, não, quero que vocês saibam como é que funciona o microscópio e quais as suas características. Bem, vamos começar primeiro com a legenda do microscópio, ok? Pronto. Então, o microscópio óptico composto, eu vou dizer aqui muitas vezes MOC, é o mais utilizado atualmente, sendo constituído por uma parte mecânica e uma parte óptica, ok? Mas vou começar com a parte mecânica. Portanto, eu vou. Ok, eu vou ter que mostrar isto. Não, eu vou mostrar-vos no final, a legenda. Ok? Pronto. Primeiro temos o pé, ou a base, ok? Mas prefiro que vocês digam base, ok? Porque eu acho que é mais formal, estão a perceber? Portanto, base. A base é basicamente o suporte do microscópio e pode ter formas diversas dependendo da marca, não é? Pronto. E é só isso. Depois temos o braço ou coluna, eu prefiro que vocês digam coluna, que basicamente é a peça que é fixa à base, na qual estão aplicados os outros elementos. Ok, pessoal? Pronto. Portanto, o braço está fixo à base, ok? Pronto. E depois temos a platina, que é a parte mais importante, mais ou menos, da parte mecânica, ok? E a platina, pessoal, é a peça que suporta a preparação que pretende observar. Ou seja, vocês metem a lâmina e a lamela, e barra ou a lamela, não é? Na platina, e depois vocês com a platina, vocês podem mover a platina para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas isso já vamos explicar mais à frente. Possui um centro, possui no centro um orifício, e esse orifício é onde ultrapassa os raios luminosos, não é? Para a gente ver bem o que a gente está a observar. Pronto, permite a passagem de raios luminosos e está geralmente munida de um sistema que está para fixação de preparação, a qual em alguns microscópios se pode deslocar pela ação de um conjunto de parafusos dentados. Ok? Pronto, isto já vai falar destes parafusos mais à frente na parte mecânica, mas pronto. Depois a gente tem o tubo ou o canhão, mas eu prefiro que vocês digam tubo, canhão é um bocado estranho. Tubo, que é a peça que possui na extremidade superior a ocular e a extremidade inferior o revólver. Portanto, eu já vou falar disto mais à frente, mas basicamente o tubo um, está entre o revólver e a ocular. Portanto, a ocular é onde a gente observa. O revólver e está entre o revólver, que é onde eu já vou explicar mais à frente. Portanto, o que é o revólver? O revólver é uma peça giratória portadora de várias objetivas. Ou seja, basicamente o que o revólver faz é quando tu giras as objetivas, vais ampliando ou diminuindo a ampliação da imagem que está a ser observada. Ok, pessoal? Pronto. Basicamente isso é o revólver. Portanto, imaginem que está 10 vezes. Tu olhas, certo? O revólver basicamente muda-se a ampliação. Portanto, agora vou passar para 20. Olho, ok, está mais ampliado. 30 vezes. Ok, está mais ampliado. 40 vezes, está mais ampliado. Pronto. E agora passando para os dois tipos de parafusos, temos o parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico. O
parafuso macrométrico ou cremalheira, mas isso não me diz nada. O parafuso macrométrico é um dispositivo que possibilita movimentos verticais de grande amplitude, provocando a aproximação ou afastamento entre a platina e objetivas. Ou seja, o macrométrico, pessoal, basicamente o que faz é aproximar a platina das objetos. Eu vou-vos mostrar já a imagem. Portanto, isto é a imagem do microscópio, ok? Pronto, eu vou resumir tudo. Isto é o pé e a base, que a gente já tinha falado. Isto é a coluna que está inserida no pé. Depois temos a platina, que é isto. Esta platina pode mover para aqui, para cima, para baixo. Pessoal, para cima e para baixo são movimentos verticais, certo? Isso é o parafuso macrométrico, ok? O parafuso macrométrico, pessoal, basicamente muda. Portanto, vocês precisam saber isto, não é? Esta figura. Portanto, basicamente, o parafuso macrométrico, a gente vê. Está aqui, é aqui isto. A gente basicamente consegue subir a platina para as objetivas ou descer a platina para as objetivas. Se a gente quiser ver bem uma imagem, normalmente a gente põe a platina mais para cima para a objetiva. Ok? Portanto, é para isso que serve o parafuso macrométrico. E depois temos o parafuso micrométrico, que é um dispositivo que permite movimentos verticais de pequena amplitude. Ok? Ou seja, para que é que serve o parafuso micrométrico? Serve para focar a imagem. Porque, atenção, isto é a parte, para mim esta é a parte mais importante da parte mecânica. Que é basicamente o parafuso micrométrico, que serve para focar a imagem. Porque nem sempre a imagem está focada, ok? E a gente precisa de focar a imagem, ok? Pronto, e é para isso que serve o parafuso micrométrico. É literalmente só para focar a imagem. Pronto, mas mesmo assim já é um papel muito importante. E é basicamente estes os, pronto, entre aspas, órgãos do microscópio, ok? Estas é basicamente as partes mecânicas do microscópio. Depois existem aqui coisas que vocês estão a ver na imagem que eu não falei, por exemplo, a ocular, a objetiva, a diafragma, o condensador, a fonte de luz, pronto. Isso eu vou falar agora. Ora, então, basicamente, pessoal, a parte óptica, ok? Temos agora a parte óptica, que é basicamente assim. Nós agora temos falando, porque assim, é assim, está dividido em várias partes, não é? O microscópio. Pronto. Primeiro temos o sistema de iluminação, que é a fonte de luz. Pronto. Nos microscópios mais antigos, a iluminação indireta existe um espelho móvel em todas as direções. Recebe a luz e envia para o condensador, que já vou falar mais à frente. Possui normalmente duas faces distintas, face superfície plana e face superfície côncava. Ok? Pronto, que serve para de fonte luminosa. Não, desculpem, que quando recorremos a uma fonte de luz artificial. Ok? Pronto. Pronto, os microscópios atuais possuem fonte luminosa, uma lâmpada de incandescência, 25 volts. Pronto, mas isso não interessa. E o que é o condensador? O condensador é um dispositivo constituído por duas ou três lentes, cuja finalidade é concentrar os raios emitidos pela luz luminosa, fazendo-os incidir na preparação. Assim, a luz é distribuída regularmente no campo visual. Associado ao condensador existe um diafragma. E o que é o diafragma? O diafragma, basicamente, é para diminuir ou aumentar a luz. Ok? Portanto, a gente não quer, obviamente, tudo escuro, não é? Porque a gente precisa de luz para ver, obviamente, a imagem. Mas a gente também não quer pôr o diafragma no máximo. Ok? Porque se a gente pôr o diafragma no máximo. Tem que haver um equilíbrio. Se a gente pôr o diafragma no máximo, a gente também não vai ver muito bem a imagem porque deve estar um brilho gigante. Ok? Portanto, vocês têm que ter cuidado também com isso. Que eu por acaso não tive cuidado e tive depois uma nota mais baixa. Mas pronto. Portanto, tem que estar equilibrado o diafragma. Ok? Pronto. O diafragma basicamente aumenta ou diminui a passagem das fontes luminosas. Ok? Pronto. E portanto está aqui exemplos de aberturas do diafragma. Portanto, isto é o que acontece se vocês usarem o parafuso macrométrico. Portanto, isto é platina, isto é preparação, isto é. Claro. E isto é o diafragma. Portanto, quanto mais aberto, mais luz passa para a platina. Portanto, aqui, abertura reduzida, não. Com a abertura reduzida, o diafragma é efetivamente mais baixo, não é? Pronto. E depois, o sistema de ampliação. A gente tem as objetivas, que são constituídas por um sistema de lentes que projeta uma imagem ampliada do objeto em direção ao ocular. Portanto, vocês têm que saber que o ocular são as lentes que tu estás a olhar lá de cima e as objetivas são as lentes que eu posso mudar, ok? Pronto.
Portanto, temos a lente frontal e lentes corretoras. A lente frontal é que fica mais próxima da platina, o seu diâmetro é inversamente proporcional à da ampliação e a capacidade de ampliação de uma objetiva encontra-se assinalada no seu exterior. Temos as objetivas por imersão, que eu não vou falar muito, mas são basicamente utilizadas com a lente frontal imersa numa substância, cujo índice de refração é idêntico ao do vidro. Pronto, isso não precisam saber. Os raios luminosos concentrados pelas lentes do condensador são refratados quando passam do meio para o outro com diferente densidade, e quando uma objetiva possui uma lente frontal de pequenas dimensões e elevado poder de ampliação, a quantidade total de luz que pode atravessá-la é muito inferior à que atravessaria a lente frontal de uma objetiva de menor poder de ampliação. Por outro lado, se os raios luminosos são refratados ao passar por uma camada de ar intermédia entre a lâmina e a objetiva, há perda de grande quantidade de luz. Desta forma, ocorre uma redução enorme de luminosidade quando passamos de uma objetiva de 40x para uma objetiva de 100x. Se intercalarmos uma substância transparente e por índice de refração idêntico ao do vidro das lâminas, há diminuição de refração dos raios luminosos. Ok? Portanto, eu espero que vocês tenham sabido isso, porque isto é muito importante, pessoal. Portanto, prestem muita atenção. Pronto, vocês não precisam muito saber isto das objetivas de imersão, mas pronto. E por último, existem as objetivas parafocais. Quando um microscópio está equipado deste tipo de objetivas, a focagem é realizada com uma objetiva de menor ampliador. A mudança da objetiva, por exemplo, de 10x para 40x, implica apenas um pequeno ajuste de focagem realizado com o parafuso micrométrico. Portanto, focagem, objetivas parafocais, ok? E agora está aqui esta imagem também, que representa basicamente pronto, as lentes e como a relação entre as lentes e os raios luminosos. E eu sabia que o meu microfone estava assim. Já podiam ter dito, pessoal. Fogo. Pronto. Agora, pessoal, a gente já sabe as partes básicas, entre aspas, do microscópio. Vamos passar à frente. Ok? Pronto. Agora que a gente já sabe isto, vamos passar à frente. Porque eu quero já dar tudo numa aula. Ok, está a gravar. Peço imensa desculpa. Pensava que isto não estava a gravar. Que eu quero dar isto tudo numa aula, ok, pessoal? Pronto. Vamos relacionar a filosofia com os microscópios. O conhecimento biológico assenta na observação e a experimentação, tendo como principal barreira a reprodução das condições naturais em laboratório, o que requer o uso de instrumentos especializados de preparação e dissecação de observação. Pronto, aqui a gente tem várias teorias sobre os microscópios que eu não preciso que vocês saibam, não preciso que vocês saibam, mas basicamente temos aqui a microscopia proporcionou. Temos aqui uma teoria em que a microscopia proporcionou um grande avanço na biologia e no estudo de objetos que, devido ao seu tamanho, são invisíveis ao olho nu. Ok? Pronto. Mas isto são várias teorias que vocês não precisam saber. Só que agora só vou falar dos princípios e leis, que é muito importante. O MOC. O que é o MOC, pessoal? Já tinha falado. O MOC é... Pronto. O MOC é o microscópio óptico composto e é um instrumento que permite a visualização de objetos não observáveis à vista desarmada. Ok, isto toda a gente sabe, não é? Mas isto é basicamente as características. Pronto. O MOC é constituído por uma parte óptica que permite observar o objeto e por uma parte mecânica que suporta o objeto. Pronto, isso a gente também já viu. E deve-se iniciar a observação com a objetiva de menor ampliação sempre, pessoal, ok? Deve-se sempre começar com a menor ampliação, ok? E para quê? Para podermos centrar a zona onde está a platina. Portanto, a gente precisa de centralizar portanto, a imagem com as objetivas, ok? Pronto, é por isso que deve-se começar com a menor ampliação. Depois a montagem de grandes fragmentos para observar o MOC é desnecessária, pois materiais de dimensões superiores à área do campo microscópico não são por ele abrangidos. Ou seja, vocês têm que pôr a amostra menor possível. Quer dizer, menor possível não é bem assim, mas pronto. Então, porque é assim, vocês porem tipo, vocês porem tipo uma coisa que é. E outra coisa. Ok, mas primeiro, vocês têm que pôr tipo, em pequenas quantidades, obviamente. Tipo, menos de 1 centímetro, tipo 5 milímetros, ok? Pronto. Porque se vocês porem uma coisa grande, obviamente não vai caber na platina. E depois imagina vocês porem a lamela. Acham que vai funcionar? Não vai, pessoal. Ok? Portanto tem que ser uma coisa pequenina. Ok? Muito pequenina. E depois, vocês têm que saber as medidas do diâmetro e da área observada, do MOC, permitindo-nos calcular um valor aproximado do tamanho de micro-organismos observados, ok? Portanto, vocês quiserem fazer cálculos, vocês têm que saber o diâmetro da área observada do MOC,
Ok, pronto. A profundidade do campo do microscópio é muito pequena, o que implica que os objetos examinados no microscópio devem ser muita pequena espessura. Muita atenção! Os objetos que a gente põe no microscópio têm que ter muita pouca espessura, pessoal. Porquê? Porque se eu pôr um objeto... Atenção! Lembrem-se da matéria de Físico-Química do 8º ano. Materiais transparentes, translúcidos e opacos. Um material opaco é um material que em que a luz não ultrapassa. O objetivo da imagem dos objetos que a gente põe no microscópio, o objetivo é que sejam transparentes ou translúcidos. Translúcidos, ok? Tem que ser translúcidos. Transparentes não, porque assim a gente não vê nada. Pronto. Mas tem que ser translúcidos. Ok, pessoal? Porquê? Porque a luz tem que ultrapassar o objeto. Ok, pessoal? Porque se a luz não ultrapassar o objeto, a gente não pode ver efetivamente a imagem. Ok, pessoal? Portanto, a espessura tem que ser muito pequenina. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui um experimento de uma cebola, certo? Que eu efetivamente já vou falar um bocadinho mais à frente, mas a espessura da cebola vocês têm que tirar com uma pinça, ok? Porque a espessura tem que ser tipo 0,20 milímetros de gramas. Milímetros, sim. Porque senão, porque o objetivo é a luz ultrapassar a cebola, ok? Por exemplo. Porquê? Porque a cebola tem que ser translúcida. O objeto que vocês têm que pôr tem que ser translúcido, não pode ser opaco. Tem que ultrapassar a luz ou tem que ultrapassar parcialmente a luz. Ok? Pronto, então a espessura tem que ser muito fininha mesmo para a luz ultrapassar. Porque se a espessura for muito grande, tipo se eu pôr esta calculadora no microscópio, para além de ser um objeto grande, a luz não vai ultrapassar. Obviamente que eu não vou conseguir ver nada. Ok, se calhar consigo ver uns pozinhos, mas não. Ok? Pronto. E por último, a área do material observado varia na razão inversa da ampliação em que se utiliza. Ok, pessoal? Portanto, a área do material observado vai variar, ok? Com a ampliação. Pronto. E agora tenho aqui 3 perguntas que eu vou responder, que eu quero... será que vocês sabem responder? Vamos lá ver. Primeira pergunta. Quais são as características da imagem do mock? Bom, eu não sei se vocês já repararam. Se vocês já fizeram experiências, vocês provavelmente já repararam. Mas a imagem da que é projetada pelo microscópio, não é? É inversa. É inversa, ok? Portanto, imaginem. Se eu desenhar, desculpem, se eu pôr um P, se eu pôr um P, porque é assim, eu fiz uma experiência em que eu pus uma letra no microscópio de uma revista e o que é que aconteceu? A letra apareceu ao contrário. Isso é porque as objetivas, pessoal, meio que refletem o objeto e põem ao contrário. No caso, em vez de aparecer assim, aparece assim. Ao contrário. A letra, o P. Ok, pessoal? Portanto, aparece assim o P. Ok? Imagina, eu pus a imagem assim, no microscópio. Certo? Mas tu ao observares, vai aparecer assim. Ok, pessoal? O P é ao contrário. Ok, pessoal? Pronto. Enfim, e é isso. Das características, portanto, a característica da imagem do mock é que a imagem, o objeto que tu pões vai aparecer invertido, vai aparecer ampliado, obviamente, não é? É um microscópio, vai aparecer ampliado e a imagem vai aparecer virtual. Lembra-se quando demos a imagem real e a imagem virtual? Pronto. Mas pessoal, porque é que a imagem aparece invertida? Portanto, aparece porque efetivamente as lentes do microscópio são côncavas, ok? E como são lentes côncavas, lembra-se quando a gente deu as lentes. Portanto, se vocês quiserem rever essa matéria, está na minha playlist Físico-Química do 8º ano. Vão lá ver se quiserem. Lentes, ok? É um episódio da luz, que eu dei a luz, pronto. Mas é isso, as lentes são côncavas. E é por isso que a imagem fica invertida. 2. Qual a relação entre a área e a ampliação utilizada? Ora, a área da superfície observada através do microscópio composto é sempre relativamente restrita e depende da ampliação utilizada. Por exemplo, se vocês utilizarem uma ampliação grande, o buraquinho da objetiva vai ser menor, quanto maior for a ampliação. Okay? A área do material observado varia na razão inversa da ampliação que se utiliza, ou seja, quanto maior for a ampliação, menor a área observada. Isto é óbvio, não é? Pronto. Contudo, maiores ampliações permitem a observação de áreas restritas e relevam pormenores não detectados com pequenas ampliações. Como tal,
tornar-se desnecessária a montagem de grandes fragmentos para a observação microscópica, assim como objetos de dimensões superiores às da área do campo, uma vez que estes não podem ser completamente abrangidos. Pronto, isto é coisas que eu já falei, mas isto é a relação entre a área e a ampliação utilizada. Portanto, a área do objeto não pode ser muito grande, porque assim, será que vai caber na platina? Pronto. É porque assim, pessoal, vocês depois têm as lâminas e as lamelas, não é? Tu pões as lâminas, ah, depois as lâminas, não é? Ahm, ui, já, fogo. Depois as lâminas, depois o objeto e depois pões a lamela. E tu depois, a lamela não é, às vezes não é preciso, mas, não, é preciso, desculpem. A lamela e depois tu pressionas com o dedo. Mas isso eu já vou falar mais à frente. E pergunta 3: como podemos observar com nitidez dois planos em simultâneo? Quando se utiliza o microscópio, podem-se observar preparações com três dimensões: largura, comprimento e profundidade. A preparação observada continha dois fios cruzados, de modo que não se encontrassem num plano comum. Um encontrava-se num plano mais baixo que o outro. Quando é observada a preparação ao microscópio, nomeadamente quando se foca um plano e outro fica desfocado. Isto significa que a profundidade do campo é uma característica do MOC, não sendo possível focar simultaneamente dois planos diferentes. Assim, se focarmos um plano, desfocamos o outro. E vice-versa. Ok? Portanto, isto acontece, pessoal. Se vocês quiserem focar uma parte do objeto, às vezes vocês não vão conseguir focar a outra parte. Ok? Portanto, é assim, podemos observar com nitidez, mas pronto, é raro. E agora, pessoal, para acabarmos a aula, para acabarmos, que ainda, quer dizer, isto é a parte ainda é a parte maior. Vamos dar isto. Sim, pessoal, mas já agora vamos fazer um vídeo de 40 minutos, 30, 50 minutos, uma hora. Um vídeo de uma hora, bora, let's go. Estou a brincar. Vamos dar as técnicas de microscopia óptica. Ok? Pronto. Então, a observação microscópica existe a aplicação de técnicas de preparação de material biológico. Ok? Obviamente que eu, para observar, preciso de usar umas técnicas maravilhosas, não é? Pronto. E as preparações microscópicas podem ser realizadas para observações momentâneas, ou seja, preparações temporárias, ok? Porque temporárias? Porque se vocês estiverem a observar uma planta, ela pode morrer, ok? Pode morrer porque assim, as células não vivem para sempre quando tu cortas uma planta, pronto. Ou duradouras, preparações definitivas, pronto, ao contrário. Em ambos os casos, o material deve ser imerso num meio líquido, ok? Ou seja, isso é um meio de montagem. Porquê? Porque vocês precisam de aplicar água ao objeto que estão a observar, ok? Pronto, para aparecerem mais as células, ok? Pronto. Os meios de montagem mais utilizados são água, soro fisiológico, pronto, que é uma solução salina isotónica para células animais. Mas se vocês quiserem observar células animais, vocês vão precisar do soro fisiológico. Tem a solução de Ringer, que é uma solução salina para as células vegetais, aqui, ok? Células vegetais é Ringer. E tem um meio. É assim, não precisa de ser solução de Ringer, tal como vocês não precisam de soro fisiológico. Pode ser água. Só que é melhor com soro fisiológico e Ringer. Ok? Pronto. E tem um meio aquoso onde se encontram as células, etc. Ok? Etc. também outros. Ok? Pronto. Preparações temporárias. Portanto, para as preparações temporárias, pessoal. hum, ah, pronto. São basicamente preparações que permitem observar o material vivo. Ok? Mas apenas durante um curto espaço de tempo. Ok? Foi o que eu disse. Pronto. Porque as células são rapidamente danificadas, quer por evaporação do meio de montagem, quer por alteração da sua estrutura. Ok, pessoal? Pronto. Isto é muito importante. Em microscopia óptica, o material deve ser atravessado pela luz. Pronto, isto não interessa. Então, quais são os tipos de técnicas que a gente vai falar? Temos a técnica de cortes finos, que é uma técnica frequentemente usada em histologia. Pronto, isto não é preciso saber. Ou seja, o que é que acontece? A gente corta o material biológico em finas camadas para serem atravessadas pelos raios luminosos, não é? E os cortes são pouco, dificultam os tecidos pouco consistentes, dificultam a obtenção de cortes finos, pelo que se torna necessário endurecer previamente o material por congelação ou inclusão. Então, basicamente, a técnica de cortes finos, basicamente cortas o material em finas camadas para serem atravessadas por raios luminosos, é só isso, ok? Depois metes
sei lá, depois metes isso na lâmina, depois metes a lamela, pronto. Mas agora era aquela técnica que eu estava a falar há pouco, é a que eu vou falar agora, que é a técnica de esmagamento. E esta técnica é usada quando há uma aderência fraca entre as células do tecido a observar. Para visualizar as células basta colocar um pequeno fragmento do tecido, ou seja, metes lá, um bocadinho da célula na lâmina, depois pressionas com o teu polegar a lamela, portanto metes a lamela por cima da célula e depois pressionas com o teu polegar a lamela, para quê? Para as células espalharem-se e a gente vê assim a gente vê mais facilmente as células, porque assim provoca-se um esmagamento no tecido, o que faz com que as células espalhem, formando uma fina camada facilmente atravessada pela luz. Ou seja, se vocês veem que a espessura do objeto que vocês estão a pôr ainda é um bocadinho grande, não é? Vocês podem usar a técnica do polegar, só que não façam com muita força, porque a lamela é muito fininha. Portanto, não façam com muita força. Lentamente façam, pressionem o polegar e assim as células vão se espalhar. Um, e pronto, vocês veem mais facilmente. Agora temos a técnica do esfregaço. Esta técnica, pessoal, permite a separação de células em meio líquido. Portanto, esta técnica é usada para quando vocês estão a ver um líquido, ok? Por exemplo, o sangue, ok? No sangue vocês têm que usar a técnica do esfregaço. Porquê, pessoal? Porque numa gota de sangue, pessoal, se vocês porem uma gota de sangue, vocês vão ver muitas células, muitos glóbulos vermelhos juntos, ok? Só que vocês não vão ver nada porque está tudo tipo um em cima dos outros, ok? E vocês, para vocês verem tipo os glóbulos vermelhos mais separados uns dos outros, vocês usam a técnica do esfregaço. Consiste ahm, basicamente em usar uma lamela. ahm, Aliás, eu acho que é usar uma lamela, exatamente. E vocês, imaginem que isto é uma lâmina, ok? Agora não tenho microscópio aqui. Imaginem que isto é uma lamela, isto é uma lâmina, lamela, lâmina. Eu tenho aqui sangue, não tenho, mas tenho aqui sangue nesta lâmina. O que eu faço com a lamela? Eu esfrego assim, eu espalho. Eu espalho sangue pela minha lâmina toda. Isto é muito estranho de falar. Eu espalho sangue pela minha lâmina toda. Para quê? Porque assim os glóbulos vão separar, exatamente. Os glóbulos vermelhos assim vão separar. E assim eu consigo ver mais facilmente pronto, os glóbulos vermelhos, os brancos, plaquetas, plasma, pronto, etc. Etc. Nada, é só isso. Pronto, este método é usado em outros líquidos orgânicos, em que se coloca uma gota do líquido sobre uma lâmina e com a outra lâmina ou lamela se espalha bem depois de seco o material deve ser curado ou fixado. Pronto, também tenham atenção, o seco do material pode ser curado e fixado, ok? E por último temos a técnica que eu acho que é uma das mais importantes, que é, temos a técnica da coloração. Sabem? E esta técnica de coloração exatamente é dar cor ao objeto. Então imaginem, nós temos uma célula. Só que pessoal, se vocês repararem, a maioria das células são transparentes. Ora, se são transparentes, como é que a gente vai visualizar uma coisa que é transparente? Não tem sentido. Ora, a gente vai usar corantes para ver bem as células. Ok? Pronto. Porque é assim, têm que ser colocadas em meia cores, obviamente. Não é? As diferentes partes das células deixam, em geral, passar quantidades de luz semelhantes devido a serem constituídas por uma porcentagem de água muito elevada. Pronto. Porque a água aqui ajuda, pronto, a também atravessar a luz. Pronto. Se pretende observar células vivas, devem utilizar-se corantes que não as matem. Ok? Pronto. E esses corantes são corantes vitais. E o mesmo corante pode ser vital ou não, dependendo da concentração em que se encontra. Uh, Pode ser um corante vital se estiver em baixa concentração. Por exemplo, o soluto do Lugol é um corante não vital, pois mata rapidamente o material biológico. Portanto, se matar é um corante não vital e se vocês quiserem mantê-lo vivo é um corante vital. Agora, pessoal, a microscopia óptica utilizam-se frequentemente duas técnicas para a aplicação do corante no material biológico. Portanto, temos a imersão e temos a irrigação. Temos a imersão, que usa-se o corante como meio de montagem, ou seja, o meio de montagem é pôr. Imaginem, o meio de montagem é pôr o objeto e depois meteres uma gota de água, ok? Depois pôres a lamela, para ver melhor, certo? Só que
Aqui é pelo contrário, em vez de pôr uma gota de água, pões uma gota de corante. Ok? Portanto, usa-se o corante como meio de montagem. Isto é imersão. E depois a irrigação, coloca-se a gota de corante junto a um dos bordes da lamela e aspirando-se do lado composto com papel de filtro. Ok? Pronto, isto vocês provavelmente não vão usar neste ano, mas coloca-se uma gota de corante junto aos bordes pronto, da lamela do lado para depois, com papel de filtro, pronto, espalhar-se. E agora, pessoal, eu quero para vocês terem uma pequena ideia, vocês estão aqui vários tipos de corantes que vocês é melhor saberem. Pronto. Temos, com base no pH, vários tipos de corantes. Portanto, vamos falar dos corantes básicos, ácidos e neutros. Para os corantes básicos, pronto. E para os corantes básicos, a gente tem três tipos de corante. O azul de, o azul de metileno, em que mete-se na estrutura evidenciada, que é o núcleo, e a cor do corante é azul. Ok? Portanto, o azul de metileno é usado para o núcleo das células. Depois temos o vermelho neutro, que é usado para os vacúolos, e a cor, obviamente, é o vermelho. Se é o vermelho neutro, a cor é vermelho. Depois temos a água iodada, em que é usado para o núcleo ou os amiloplastos. Estes organelos a gente já vai falar mais à frente. Sim, pessoal, vamos dar as células outra vez. Roxo, em que a cor é roxo escuro. Ok? Isto é para os básicos. Depois para os corantes ácidos. Temos dois tipos de corante. Eosina. Primeiro temos a eosina, que é para o citoplasma e a cor é vermelha. E depois temos a fucsina ácida, que é para o citoplasma e também é vermelho. Ok? Este é o mais fácil, ácidos. Fucsina ácida. Portanto, a fucsina ácida e a eosina são os dois para o citoplasma em que a cor é vermelha. Ok? Pronto. E depois temos os neutros, corantes neutros. Temos o corante que é a violeta de genciana, que são para os cromossomas de células vivas em divisão e a cor é violeta. Depois temos o soluto de Lugol, em que a estrutura é para os grãos de amido e paredes celulósicas, em que a cor é azul escuro. Ok? Pronto. Vocês não precisam muito bem saber destas partes dos corantes, mas para vocês terem uma ideia. Ok? Enfim, pessoal, vou ficar por aqui. Este tutorial de como se usar um microscópio, oh my god, 100%, 100% no teste, está terminado. Enfim, pessoal, vou ficar por aqui. Desculpem pelo este vídeo enorme, mas pá, eu queria dar isto numa parte. Eu acho que dar isto em várias partes seria dor. Enfim, pessoal, vou ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo de biologia. Tchau.